Olá, pessoal, tudo bem? Sou Carolina Brits, médica infectologista infantil, e estamos aqui começando o Carol Explica, que é uma forma da gente estar um pouco mais conectado. Eu acho que no meu dia a dia, tanto como médica, mãe e professora, eu acho que tem muitas coisas que dá pra gente trazer aqui num bate-papo e você se sentir totalmente conectado a essa conversa que a gente vai ter hoje e periodicamente, se Deus quiser, em muitos episódios, né? Então vamos lá, vamos começar hoje com uma pessoa, nosso primeiro episódio, com uma pessoa extremamente especial e querida na minha vida, que ressurge depois de alguns tempos, né, Vi? 10 anos, 15 anos. Mais ou menos, acho que mais ou menos. E a Vi é uma das minhas primeiras amigas de escola, né, a Vivian Marçal, ginecologista. E eu convidei a Vivian, a gente pensou na Vivian no primeiro episódio, justamente para a gente falar de um tema que eu, Carol, acho que dentro da pediatria é como se fosse um limbo. Não sei se é essa a sensação que você tem também na ginecologia. A Vivian é ginecologista, pode falar, Vi. Tô aqui, tô escutando a nossa apresentação. E assim, eu acho que a adolescência, ela é um limbo, né, na saúde. E tanto o pediatra, quanto o ginecologista, quanto o clínico, acaba ficando sempre um pouco meio perdido. É que como lidar? Onde levar, né? Não é? Qual não é a mais ou menos idade que a isso? gente leva para o pediatra? A gente leva até os 15, até os 18, vai até os 21? Exato. Então, eu acho que é isso que é uma das primeiras coisas. Então, o que você como ginecologista, o que você esperaria de um pai ou de uma mãe, ou a própria criança ou adolescente fosse te procurar? O que você acha que é o melhor momento para o adolescente estar com você? A gente percebe que a menina, ela quer ir ao ginecologista quando ela namora. Tá. Mas a mãe quer levar quando ela menstrua. Mas às vezes a menina nem está preparada para isso. As dúvidas são mais da mãe. Então, a primeira consulta do ginecologista, muitas vezes, não é nem um exame ginecológico, né? Assim, olhar a vulva, é conversar. É entender aquela família, aquela menina, o que ela precisa, quais são as dúvidas, o medo das mudanças, o medo da mudança do corpo, da cólica, da roupa da escola que vai sujar de repente. E a mãe, às vezes, não sabe dessa informação, né? Talvez, hoje em dia, como as mães já são de uma outra geração, as coisas estão um pouco mais fáceis. Talvez na nossa geração a gente não falava tanto, mais difícil, né? Nossas mães já não tiveram tantas liberdades com os nossos avós. Isso então, eu sinto as coisas mudam. Isso eu concordo com você. Eu sinto diferença disso mesmo, Vi. Eu lembro que a minha primeira menstruação, a gente lembra, né? Eu tinha 13 anos e quem conversou comigo foi a minha avó, não foi a minha mãe. E eu senti isso totalmente diferente com a minha filha, que hoje tem 19, e que quando ela menstruou com 12, é engraçado que não foi comigo a primeira pessoa que ela me contou, foi com uma amiga dela, e a amiga dela deu um kitzinho já, assim, bom bonitinho, sabe? Depois ela veio conversar comigo e contar o que tinha acontecido, já me contando que a amiga dela tinha montado um kit para ela colocar na mochila da escola. Mas a gente sente muito isso, né? Que antigamente tinha um pouco de preconceito. E você acha que hoje não tem mais? Ou você acha que é um pouco diferente para conversar com as filhas? Eu acredito que a menstruação é um marco na vida da mulher, né? A menarca, na verdade, que é quando é a primeira menstruação. Eu lembro que eu ganhei um buquê de flores do meu pai. Ai, que graça. Olha, que loucura, né? Assim, como muda? É a mudança da sua menina para uma mulher que não é mulher, é aquela transição. Então, isso é marcante. Hoje em dia, eu não sei se o pai dá um buquê de flores para uma menina que menstrua, ou ele tem mais preocupação que ela engravide. Eu não sei perceber ainda, porque nós temos vários públicos. Temos desde aquela menina que menstrua, que é uma criança, e temos aquela menina que menstrua, que já é uma moça, que só não menstruou. Então, depende da família, depende do grau de instrução da família. A gente trabalha no serviço privado público, e no público, e a gente vê a diferença né, bem muito grande em relação a isso. Tanto a falar sobre a vida sexual, sobre a menstruação, sobre o que é natural, o que não é. Então, eu acho que é isso que são essas diferenças que a gente nota bem. Isso você falou uma coisa interessante, né, Vi? Porque a gente que trabalha tanto em serviço público quanto privado, a gente nota que as adolescentes são totalmente diferentes. Não sei se você tem essa mesma
perspicácia, assim mesma, esse prestar atenção nesse sentido. Porque, assim, eu pensando na adolescência da Ana, de como foi a adolescência da Ana, e pegar essa mesma idade e trazer para o atendimento no qual, no serviço público, o de ambulatório, eu atendo até 18 anos. Até 19 anos, 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? E o perfil de conversa, de entendimento sobre essa questão de sexualidade, é muito diferente. Inclusive, eu noto, pelo menos nas meninas que eu atendo mais frequentemente, que elas têm um perfil de namorar e já casar e já querer engravidar. E diferente, por exemplo, da adolescência da Ana Clara e dos amigos da Ana Clara, tem uma perspicácia um pouco diferente. Eu quero estudar, eu quero crescer. Então, a gente vê que a própria sexualidade, ela tem um outro tipo de peso em relação à questão de constituição de família, eles não têm um objetivo, não sei se é certo ou se é errado, acho que talvez não seja talvez essa questão, mas assim, é uma visão muito diferente do que a gente vê nos dois públicos. Né? Às vezes a gente julga, né? Às vezes, por exemplo, a menina adolescente que engravida. Sim. Muito fácil julgar, né? Muito fácil julgar. Nossa, tá grávida, né? Não quer Como estudar. Como assim? Não quer estudar? Mas quando você converso bastante com elas, quando eu faço ultrassom principalmente, e às vezes eu percebo que aquilo é uma fuga daquela casa. Muito. Daquele pai, aquela violência doméstica. E aí arranja um bacana, um cara legal, que quer construir família, e vai viver sua vidinha, vai ter um bebê, vai construir uma família que no sonho dela é a melhor. É o melhor. Né? Porque talvez ela não teve isso na constituição da família dela. Exato. E ela quer fazer isso. Então é né? isso, eu percebo isso. Então, eu já fiz pré-natal de adolescente na prefeitura, quando eu comecei, e às vezes eu perguntava assim, mas né, por que você não contou pra ninguém que você estava grávida, por exemplo? Eu tinha medo do meu pai. Mas o pai tinha 7 filhos com várias mulheres, quer dizer, na verdade, ela gostaria que ele tivesse esse cuidado com ela, mas ele não estava nem aí. Isso. Né? É isso. Então é isso. Essa menina, talvez ela precise de um marido para cuidar. Então, hoje a gente tem que perceber melhor isso, né? Não tem muito tanto mais. julgamento. Não. Eu acho que quando a gente atende e acaba deixando aquela... Eu acho que é muito isso... No serviço daqui da cidade, no qual é muito específico, né, onde o que eu atendo, a gente tem que deixar todos os preconceitos Sim. e julgamentos e o que você acredita ou desacredita do lado de fora, né? Sim. A partir do momento que você entra no teu serviço, você tem que trazer... você tá ali, a Carol, que vai atender uma vulnerabilidade social, que vai atender inúmeras pessoas, gêneros e situações sociais, que você não pode trazer aquilo que é a Carol dentro de, né, na tua família, na constituição familiar ali. E são muito diferentes. E a gente acaba, talvez, nesse nosso amadurecimento de 20 anos de formadas, eu acho que a gente cria essa... Tipo, a gente tem esse olhar que talvez, quando a gente mais começou... Acolhedor, né? Mais acolhedor. Mais acolhedor. Não é... E até falar de acolhimento já nesse sentido, você acha que você, depois que foi mãe, você acha que foi diferente os teus atendimentos com as mulheres e com as adolescentes? Ou você acha que isso não mudou? Talvez ter um pouco mais de paciência, talvez essa palavra, não sei, mais paciência ou mais... Não sei, ouvir mais. Ouvir mais. Porque eu tenho um filho pequeno ainda, né? Ele não chegou na adolescência ainda, e eu tenho um filho homem, então eu não consigo perceber muita diferença nesse aspecto para mim. Mas a maternidade para você não modificou com o atendimento para as mulheres? Acredito mais que com a gestante. Então é com isso. A gestante, sim. Que a gente percebe que a dor, né? A mulher se prepara para ficar grávida, mas não se prepara para ser mãe. É tão difícil, tão diferente. E é legal a gente falar sobre isso, né? É bem porque diferente. Até para não trazendo ainda de novo para o nosso tema da adolescência, acho que a adolescência também tem isso, porque a própria adolescência já é tantas modificações sociais, emocionais, biológicas, né, corporais, hormonais, e você se deparar ainda com um filho dentro desse contexto é muito difícil, né? Eu acho, desculpa te interromper, Vi, mas eu acho que, assim, para mim, que foi muito próximo eu acabar a faculdade e logo ter a Ana na minha vida, eu acho que eu não senti tanto essa diferença, né? Porque eu não tive um tempo muito, estou formada e sem filho. Então, foi muito assim, questão de 1 ano e meio, 2 anos, eu já tinha a Ana.
Mas o pouco que eu tive, eu senti uma diferença. Tanto que muitas pessoas, logo no começo, quando a gente é muito nova e tem um pouco desse preconceito, a gente sabe disso, fala assim, poxa, mas você é mãe? Várias vezes eu ouvi isso quando eu tinha 20 e poucos anos. E assim, não tem nada a ver. Ali a gente tá ali como profissional, mas traz um pouco disso, né? Ah, sim. Nós, como profissional... Nós vamos sair um pouco da pauta da adolescência aí, mas assim, quando a gente é jovem, a gente é julgada, já tem idade para cuidar da gente, né? E aí, cuidar idade para ser mãe, você teve parto normal, você teve cesárea, mas e aí, adolescente, é parto normal ou é cesárea? A pergunta sempre é essa, nossa, mas ela é tão novinha, tem que ser cesárea. As mães querem que as filhas tenham cesárea. E não sabem das dificuldades, e né? não entendem que para adolescente, a melhor via de parto é parto normal. Porque essa menina vai engravidar de novo. É que talvez ache que o corpo é muito imaturo, né? E não está preparado. Mas a natureza é tão sábia, né? Exatamente. Então, assim, a menina adolescente, ela tem que evitar ao máximo um parto cesárea, porque essa mulher vai engravidar de novo, né? Sim. E o Brasil tem muita cesárea, e essas meninas, quanto mais cesárea, mais problema ela vai ter, né? Tem mais intercorrências. Então... Mas as pessoas não conseguem compreender isso. Então, é muito comum uma menina de 15 anos chegar na maternidade grávida e a mãe assim, ela precisa ter cesárea que ela tem 15 anos. E aí, pronto, como se fosse ponto... E a gente tenta conversar e explicar que esse não é o melhor cenário. Sim. Porque ela vai engravidar novamente. E talvez ter 2, 3 cesáreas não é uma boa... Não é o ideal para ela, não é o ideal. E falando um pouco, então, agora da gravidez, mas falando um pouquinho sobre os anticoncepcionais. O que você pensa em relação a anticoncepcionais na adolescência? Em que momento? Já se preparando para uma relação sexual, para uma vida sexual ativa? Ou depois que começa? Quais são os melhores métodos? O que você falaria para os adolescentes em relação a isso? Quando as meninas vão na primeira consulta, igual eu estava falando, a gente não pensa em atividade, em examinar. Às vezes eu falo assim, você já olhou a pepeca? Eu brinco. Sim. E elas falam, não. Eu falo, então olhe no espelho, a lição de casa é essa, vai, né, olhar no espelho dentro de casa. Se ela fica meio sem graça, você quer que eu te mostre? Aí eu mostro o espelhinho no próprio consultório e falo, né? Falo, vamos olhar, vamos entender o que você tem, né? Qual é cada buraquinho, para poder entender isso. E com isso, eu já mostro para ela todos os métodos. Eu mostro o anel, eu mostro o adesivo, eu mostro o DIU. E explico para ela como que funciona, mas isso não é para toda menina. Porque tem umas que nem estão pensando nisso. Sim. E nem sabem o que é isso e nem tem idade para isso. Né? Mas a partir do momento que a mãe vem e fala, olha, ela quer conversar sobre isso, vou sair. Ou se você percebe que ela já é mais madura, que ela fala que tem namorado, a gente começa a falar sobre isso. E, assim, o método anticoncepcional é o método que a paciente se sente mais confortável. Isso como para todas as mulheres, né, Vivian? Lógico que eu acredito, e é comprovado, que as de longa duração vão ser muito melhor, porque ela não vai esquecer de tomar, não vai ter problema de horário, de passar, sei lá, ter uma doença, perder a medicação, né? Você toma um remédio junto. Então, assim, sempre um método de longa duração, como o Implanon. Ou que a gente vamos falar Implanon, né? Mas o implante, o DIU, isso ajuda mais a evitar uma gravidez indesejada, porque é o método via oral, a pessoa esquece. E eu acho que também as mães se sentem um pouco mais seguras, né? Quando você coloca um anticoncepcional de longa permanência. Você fala assim, deixa, porque agora eu sei que pelo menos isso tá seguro, né? Mas às vezes a mãe chega assim, eu quero colocar. Mas a menina nem tá pensando nisso. Então, a gente tem que ter uma conversa bem aberta com o adolescente. Super, falar assim, olha, eu sou bem clara. Eu falo assim, hoje em dia tem muita facilidade de falar com o médico. Sim. Então, elas seguem a gente na rede social, elas, né, Instagram, WhatsApp. Vai, né? Mas assim, aí o que eu falo? Eu falo assim, você já sabe que eu tô aqui, né? Sua mãe é jovem, você deve falar com ela, mas se você tiver algum receio, você me procura. E tem um monte que me procura. Né? Um monte. Sabe, vai na consulta, esqueci de te perguntar isso, por Instagram mesmo, mensagem, né? E eu achei isso interessante. Às vezes a paciente nunca teve namorado. A gente não tinha isso, né? Que a gente não tinha isso. Não tinha. E isso é interessante. Assim, olha, eu comecei a namorar, tô com medo. Eu falo, vem aqui. Ou esses dias foi uma lá, a mãe dela sempre entrou com ela. Ela falou que dessa vez ela quer entrar sozinha. Mas não tinha nada demais. Ela queria só estar sozinha. Ela não tinha nada que ela estava me falando que a mãe dela não sabia.
Mas ela queria ficar à vontade. E eu acho que é confortável também, é seguro. Sim. Te passa... A adolescente, ela precisa se sentir segura também, né? Começar a entender, né, dessa questão. E a gente está falando aqui de anticoncepcional, e aí, obviamente, pensando na gravidez, enfim, mas a gente vê cada vez mais isso, a gente vê principalmente em serviços públicos, o quanto de infecções sexualmente transmissíveis a gente tem. Né? Então a gente se preocupa, principalmente às vezes as mães mesmo se preocupam, eu não quero que ela engravide, mas a gente tem tanta infecção, tanta doença sexualmente transmissível, que a gente acaba negligenciando essa informação, isso como mãe, tá? Negligenciando essa preocupação. E de tipo, poxa, eu só preocupo que o resto a gente dá um jeito. Sabe assim, mas a impressão que eu tenho... falo bastante assim, olha, não esquece que não existe príncipe encantado. Não é o príncipe da Disney, eu sempre falo. Não é o príncipe da Disney. Então, tem que usar preservativo, porque ele só namora comigo, ele me ama, e não é bem assim. Então, a gente tem que explicar isso, né? Porque, assim, no mundo da Disney só existe o príncipe e a princesa, e a vida não é assim, né? Então, eu acho isso bem interessante de falar. Falar, tem que usar preservativo, independente de gravidez. E é importante a gente deixar esse recado também, né? Que não é só a questão da gravidez. É realmente manter o uso do preservativo como forma de barreira. Quer usar um outro anticoncepcional, ok? Mas o preservativo, ele realmente acaba nos auxiliando para essas infecções, né? E, assim, a gente vê cada vez mais os números alarmantes de sífilis na gestante e, consequentemente, de forma não tratada, acaba passando para o bebê. E aí é uma chateação, porque na hora que você está criando um vínculo com aquele bebê, o bebê tem que ficar internado 10 dias tomando antibiótico, justamente por uma coisa que poderia ter sido prevenida, né? Que poderia não ter sido contaminada, né? Então, eu acho que as infecções sexualmente transmissíveis, elas acabaram não se falando tanto, principalmente depois quando que acalmou, né? Mas a gente não vê tanto como era o HIV, como a gente viu, e hoje a gente não vê tanto a questão das pessoas que vivem do HIV do jeito que a gente viu na década de 80, 90. Mas, Carol, o número de sífilis, de VDRL, está aumentando tanto. Cada vez mais. É desesperador. É cada vez mais. Por isso que eu acho que, assim, o uso do preservativo, ele foi negligenciado porque não se vê mais tanta questão do HIV. Porque o HIV tem tratamento, as pessoas não morrem, né? Não tem mais aquele perfil que tinha das pessoas que a gente viu, E hoje tem bastante prevenção, né? Moxa, pra pré caramba. E pós, né? Exatamente. Então... Tem PrEP, PEP, enfim. Mas eu acho que... Eu sinto, pelo menos no serviço que eu atendo, que as pessoas, elas chegam realmente já querendo resolver aquilo que talvez poderia ter se prevenido, sabe assim? Sabe que tem como resolver. Então, ela procura o serviço de saúde porque ela sabe como tem que resolver e não pensa de forma preventiva. Isso, se a gente começar a pensar isso de um modo geral, né? As pessoas não se preocupam, por exemplo, com vacina. Aí, na hora que está tendo um surto de alguma doença, todo mundo fica desesperado com a vacina. E é o que eu sinto com a infecção sexualmente transmissível. Que as pessoas acabam assim, poxa, agora eu vou lá, faço um teste rápido e se der positivo, eu tomo uma injeção. Ou eu tomo um remédio... Mas, Carol, você não lembra que quando começou o HPV, a vacina do HPV, parecia que você estava estimulando a criança de 9 anos ter relação sexual porque estava tomando uma vacina de HPV. Total. Né? E, assim, vivência em casa. Agora não, agora tá natural isso, né? Todo mundo toma e assim, ok. Mas imagina, a criança nem sabe o que está tomando. Mas, nossa, a gente vai dar vacina com 9 anos na criança, ela vai saber, né? Assim, ela nem sabe. Não tem porquê, né? Mas era muito... E eu vivi isso em casa e vi com pessoas muito próximas, que na hora que você falava sobre a vacina do HPV, era algo, meu Deus do céu, você já está colocando... todas elas são vacinadas, pouquíssimas pacientes não estão vacinadas. Né? E que coisa boa isso, né? Muito bom. Porque tem muitos casos, muito. De câncer de colo de útero, né? E assim, é muito triste, né? Você ter câncer de colo de útero, uma doença que existe vacina. Uma vacina para câncer, né? Se a gente parar para pensar. É demais. Então, não tem justificativa, Não né? tem justificativa de você fazer isso, né? E Vi, voltando só um pouquinho à questão da menstruação, as pessoas voltando a essa questão da menstruação e da gravidez, uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui também é assim, toda menstruação atrasada é igual à gravidez? Da adolescente, não, né? Então, isso eu acho que é legal também a gente... adolescente, ela tem uma regularidade aí, nos 2 primeiros anos, que é normal você ter essa irregularidade, né? Porque o eixo hipotalâmico, ele tá ainda meio... Opa, onde que eu vou, né? Ele tá ainda imaturo.
Então, essa é a grande preocupação, porque você tá atrasado. E também outra coisa que eu percebo, a pessoa acha que estar certo é estar sempre no mesmo dia do mês. Ela esquece que fevereiro tem 28, tem 29, né? Tem ano, e tem mês tem 30, tem 31. Então, assim, não é sempre dia 5. É a cada 25 dias, a cada 28 dias, a cada 30 dias. Então, a paciente, ela tem que entender qual é o tempo do ciclo dela. E respeitar, né, o ciclo dela, né? E também isso. Eu acho interessante também entender que, assim, 14 dias antes dela menstruar, ela ovula. Então, a gente não consegue saber que está ovulando agora. A gente só consegue saber que ovulou retrospectiva. Opa, ovulei tal dia, menstruei hoje. E aí ela vai conhecendo o corpo dela. Isso é importante. E entendendo isso. Porque você falou até das meninas que não se conhecem, que não se veem, mas quantas mulheres da nossa idade ou mais que nunca se olharam, que nunca se tocaram, que não, né? Isso é triste, é ruim, porque você tem que conhecer o teu corpo, né? Porque ali é onde você, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui tá diferente. E aí você começa a entender, porque se você acha que, né, que não sabe como é que fica cada vez mais difícil de você ter um diagnóstico precoce, às vezes, de alguma coisa, né? A adolescente, ela tem que ser ouvida. Perfeito. E sem julgamento. Perfeito. A gente tem que entender que, às vezes, você quer falar, mas você não pode falar. Você só escuta e apoia. E aí, num segundo momento, você pode falar, lembra daquilo, você dá a sua opinião, porque senão depois ela nunca mais te fala nada. Se você, no primeiro momento, já dá o break, ela não vai te abrir mais em nenhum momento. Ela vai abrir com a amiga. Ela vai abrir com a vizinha. Tanto para ginecologista quanto para mãe. Isso é importante, né? Ela não vai te contar nada porque ela vai te contar para a mãe dela, né? E eu falo, ó, pode me contar tudo, tá tudo certo. Não... Porque, assim, não tem muito o que contar. É da vida da pessoa. É a vida da pessoa. Né? Assim, é natural. Tem que só entender quais são as prevenções. Às vezes a paciente chega, eu percebo assim, a mãe quer que ela faça preventivo. Teve relação, tem que colher preventivo. Sim. Falo, gente, calma. Primeiro que é a partir dos 25 anos, né? Assim, se tem colher... Às vezes a paciente acha que ter uma secreção vaginal é colher preventivo. Super importante, né? Isso também. Isso é um exame especular. É você olhar o que tem dentro da vagina, qual a secreção que tem, que cor tem, e tratar, não colher preventivo. Que não é isso, né? O preventivo é um exame que vai detectar a lesão precursora do câncer de colo. E isso é lá com 25 anos. Sim. Porque não tem tempo hábil, mesmo que ela comece relação com 15, é com 25 anos que vai ter essa modificação aí. Então, calma, respira. Não é colher preventivo, é examinar. Né? Você tem que talvez as pessoas acham que o teu exame já é o preventivo, né? O Mas olhar, até a mulher adulta confunde isso. Sim. Né? Ela tem uma secreção, um prurido, e ela fala... Nossa, eu vim colher exame que eu tô muito ruim. Falei, não, então você não veio colher, você veio ser tratada. E depois de que tratar, a gente vai colher, né, o exame. Porque você não pode colher o exame com doença. Perfeito. Né, com secreção que atrapalhe. Então, isso é interessante também. Então, a menina tem que entender isso. Eu acho ideal a adolescente entender o corpo dela, as mudanças. Tanto do desenvolvimento da mama. A menina de 9 anos começa aqueles brotinhos. Broto mamário, aí começa a apagar a lição da escola, bate a borracha. Aí machuca, aí dói tudo. Né? Então, assim, isso tudo é mudança. É mudança. Assim, se você é a primeira filha, você consegue perceber isso. Se você é uma segunda filha, você tem uma irmã que te explique. Né? Sim. Você tem uma... Mas acho que a mãe não pode perder essas oportunidades, né? Porque eu acho que cria um vínculo tão legal quando... Hoje em dia é mais fácil, né, Carol? Não, exatamente. Hoje em dia é mais fácil, mas... Mas tem algumas mães que ainda são meio travadas, porque foram travadas pela mãe. Entende? Então, assim... Eu fui travada, então acho que esse papo não é com a minha filha. Não é comigo, não né? é. Isso não é papo de mãe para filha. Ou então, que eu vejo também muito isso, é assim, mas elas sabem. Mas chega informação tão fácil. Na minha época não chegava informação. E hoje chega super fácil. Então, também tem um pouco disso e a gente não sabe... Tá bom, chega fácil, ok, mas qual a qualidade? De que forma? Vai chegar numa forma, num tempo que talvez não seja o tempo hábil para realmente tomar uma decisão, né? Então, isso é muito complicado. E foi muito engraçado quando eu comecei a conversar com a Ana sobre esse assunto. Onde eu trabalho, a gente tem muito material educativo, né?
de um monte de coisas, enfim. E aí, a cada material que eu recebia, eu induzia, tipo assim... Ai, Ana, eu preciso treinar como é que eu vou falar com o adolescente quando eu atender. Aí eu meio que explicava e ela super topava. E isso é muito legal, porque eu tinha essa facilidade, mas ao mesmo tempo os temas, as doenças, a gravidez, ela foi entrando de uma forma muito natural no bate-papo, porque eu tinha que aprender a como eu ia falar. Sabe, assim, então... Mas não deixem de falar, eu acho que isso é importante, nunca deixar de falar com os seus adolescentes. Porque às vezes a gente acha que não é o tempo certo, e é o tempo certo. E muitas vezes a gente pode perder oportunidades porque achou que eles sabiam e não sabiam. Eu sinto muito disso. Porque assim, vem tudo, né? Tem tudo na internet, mas qual a fonte, né? Exatamente. E assim, Vi, eu acho que para talvez a gente finalizar o nosso papo, o que você acha desses últimos 20 anos de formadas em relação ao que a gente atendia, o que a gente atende? Como é que é o perfil, se você vê algum perfil diferente de mãe, de adolescente, de mulher, dentro desse perfil... Que eu, Carol, vejo algumas mudanças. Eu queria que você falasse um pouquinho, depois eu falo um pouco da minha área pediátrica. Eu acredito que tivemos uma pandemia aí que atrapalhou muito o desenvolvimento das adolescentes, dessas últimas, né? Eu acho que a gente era mais adulta com 16 anos. Tá. E eu acho que essas meninas de 16 anos hoje, muitas ainda ficaram muito presas dentro de casa na hora da pandemia. Isso prejudicou um pouco isso. Então, elas estão amadurecendo agora, elas estão querendo sair agora. Então, talvez... Às vezes, eu acho que a gente era mais infantil. Mas quando eu olho para quem está perto de mim, eu percebo que elas são infantis ainda. Que a gente tem que tomar cuidado, porque elas querem ser moças, porque estão ficando mais velhas, mas não tiveram a vivência que tem na adolescência, porque ficaram presas por causa de uma pandemia. Sim. Então, eu percebo isso. Então, assim, eu já tenho 18 anos, mas com 15 você estava dentro de casa. Exato. Você não estava vivendo os seus 15 anos. Não. Então, elas estão tentando viver o que não viveram e estão vivendo com 18 que teriam que viver com 15. Então, eu acho que mudou muito isso, percebo isso. Agora, em relação à informação, hoje elas são muito mais informadas. Muito mais. A gente esperava a revista mensal sair, né? Pra gente ver se tinha elas alguma matéria que falasse mais sobre informadas, isso. Elas têm a sexualidade muito, muito, assim, sem medo de falar. A gente tinha mais medo, a gente não conversava com nossas mães sobre isso, né? A gente tinha... Não sei, eu percebo que quando as minhas amigas adolescentes, né, quando nossa época, a gente só falava entre nós. E hoje não, hoje a mãe está bem, né, ligada com essa adolescente, a mãe leva ela ao médico, a mãe explica, do jeito dela, mas explica. Né? E assim, é muito, muito mais aberto. E essa menina, ao mesmo tempo, ela quer ser mulher, mas ela também não viveu, infelizmente, por causa da pandemia, os momentos que as dúvidas. Ela não pode ter mais dúvida, porque ela já passou da fase de ter dúvida. Ela já passou dessa fase. Né? Então, eu aprendi uma vez com um professor de oratória que fala assim, você entendeu? A pessoa fala assim, entendi, claro. Mas, na verdade, tem que perguntar assim, eu fui clara? Porque eu que não soube te explicar. E para o adolescente tem que ser assim. Eu fui clara, eu te expliquei direito, porque não é ela que não entendeu a informação, porque ela não viveu aquilo. Sim. Né? Então, adolescentes têm que tomar cuidado com as palavras, porque mudou de 20 anos para cá, lógico, mas mudou porque tudo mudou. Né? Teve pandemia, teve... Tecnologia. As mulheres mudaram muito também, né? Assim, nós, mulheres, nós com 40, 50 anos, temos adolescentes, com uma mulher de 40, 50 anos não era a mulher de hoje. Exato. Né? Então, tudo isso mudou nesses 20 anos. Isso que eu percebo, né? Olha só! Eu acho que foi um super bom papo, hein? Obrigada, eu acho Vivian. Que já estão querendo contar a gente. Já super. Obrigada, viu, Vi, esse o primeiro de uma longa jornada e que a gente ainda possa fazer grandes papos e grandes atualizações. E tomara que quem esteja assistindo a gente que tenha gostado, porque realmente aqui a ideia é essa. Esse é só o primeiro de uma longa jornada que a gente tem e periodicamente a gente vai estar aqui com material novo, informativo, leve, descontraído. Sigam as redes sociais, vai estar aqui para vocês. Obrigada mais uma vez, Vivian. Obrigada pelo convite. E é isso aí. Até mais. Um beijo.